Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Esse mês de março, escolhemos essa carta e estamos abordando esse tema, como proceder na Igreja de Deus. Hoje seria a última mensagem, fechando o capítulo 2, depois nós iniciaríamos uma outra temática em abril, por conta de que abril é o mês em que celebramos a Páscoa. E o texto de hoje é o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, e eu leio para os irmãos aqui a palavra do Senhor. Versículos 8, 9 e 10. Diz assim a Sagrada Escritura. Lembrando, irmãos, como eu já disse algumas vezes, Paulo escreveu essa carta ao jovem pastor Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso, igreja presbiteriana de Éfeso, igreja muito... Aquela igreja era uma igreja que tinha problemas, vários problemas. E Paulo gasta o capítulo 1 instruindo Timóteo a como lidar com os falsos profetas, ou os falsos mestres, falsos ensinos, uma série de instruções que nós já vimos. Ele finaliza o capítulo 1 falando do bom combate, e dizendo que, de fato, esse combate contra as falsas doutrinas é um grande combate. Ele até cita dois nomes aqui, Himeneu e Alexandre, como já vimos. Depois ele entra no capítulo 2, falando sobre o procedimento que devemos ter no culto, e ele enfatiza o aspecto da oração que vimos na semana passada. Devemos interceder por todos, inclusive pelas autoridades civis. Falamos sobre isso. E agora entramos aqui no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, onde Paulo explana os deveres dos homens e das mulheres no culto público, no culto de adoração. Diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, pedimos que nos abençoes nesta manhã com a Tua palavra. Ó Deus, abra o nosso coração, fale conosco, Pai. Todos nós necessitamos ouvir a Tua voz. Produza também quebrantamento e mudança em nossa vida. Nós queremos fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito em todos os lugares, e principalmente, Pai, neste local que reunimos para cultuar o Teu nome. Pedimos assim a Tua bênção, a Tua graça, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, a criação, ela estabelece, podemos dizer, a verdadeira igualdade entre homem e mulher, porque a Escritura diz que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança. Ao mesmo tempo, nós vemos na Escritura que há distinções entre o homem e a mulher. As funções são distintas, os papéis são distintos. Ambos foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus, mas ocupam áreas distintas e funções distintas na família e também na igreja. E nesse sentido, o Senhor Deus, Ele dá instruções específicas para os homens e também dá instruções específicas para as mulheres, quando o assunto é culto, quando o assunto é adoração. Algumas instruções, como lemos agora nessa passagem, elas dizem respeito a como o homem deve se portar no culto. Então, essa palavra, ela é direcionada aos homens, em primeiro lugar. Não apenas aos homens mais maduros, mas também aos jovens, mas também aos adolescentes. Mas essa palavra também é importante às mulheres, e nós veremos isso. E depois ele mostra como as mulheres elas devem se portar no culto.
Então, são instruções para os homens, instruções para as mulheres, quanto à postura que devemos ter quando nos reunimos como igreja para adorar o nosso Deus. E por que é importante observarmos essas instruções? É importante observarmos essas instruções para que haja ordem. E esse foi o propósito do apóstolo Paulo. No capítulo 3, verso 15, ele diz exatamente isso. Olha, Timóteo, essas instruções, elas têm como propósito levar a igreja a manter a boa ordem no culto. Então, é importante observarmos esses apontamentos feitos pela palavra de Deus sobre como o homem deve se portar, como a mulher deve se portar, para que o nosso culto como um todo seja para a honra e glória do Senhor e, acima de tudo, agrade e glorifique o Senhor. Pois bem, na primeira parte ele fala com os homens, e na segunda parte ele fala com as mulheres. Ele vai falar mais às mulheres do que aos homens. E na sequência do texto ele continua falando às mulheres, mas quando chega no capítulo 3, aí os homens têm que segurar no banco, porque daí ele vai se direcionar aos homens, e vai mostrar qual é o padrão de uma liderança bíblica. Então hoje nós iniciaremos falando um pouquinho acerca do papel dos homens, depois do papel das mulheres, como ambos devem se portar no culto, e quais são as aplicações disso para a nossa vida, e também para a nossa igreja. Então vamos iniciar. Eu peço para que você volte seu olhar aí para o versículo de número 8, e veja o que Paulo fala acerca do papel dos homens, como o homem cristão deve se portar no culto. Ele diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, na maioria das igrejas, e em nossa também não é diferente, as mulheres, elas dominam as reuniões de oração. Vocês concordam? As mulheres concordam? Sim, né? Na maioria das igrejas, as mulheres, elas dominam as reuniões de oração, e os homens, eles ficam mais em silêncio. Ficam mais em silêncio. O problema é que, se um homem não tem uma vida de oração, ele não será um bom exemplo. Ele não será um bom exemplo para a sua igreja local, ele não será um bom exemplo dentro da sua família, e ele não será um bom exemplo de liderança de modo geral. Por quê? Porque uma boa liderança pressupõe uma vida de total dependência de Deus. E uma das expressões mais claras que somos totalmente dependentes de Deus vem por meio das nossas orações. Então o apóstolo Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Isto é, em qualquer lugar, lá na cidade de Éfeso, quando a igreja se reunia em uma daquelas casas, e eram várias casas-igrejas, os homens deveriam orar. Os homens deveriam assumir essa posição. Obviamente, as mulheres também poderiam orar naqueles cultos, mas a instrução aqui é específica aos homens. E veja que interessante, Paulo, ele não somente diz que os homens deveriam orar, mas ele fala acerca da postura dos homens. Ele diz assim: levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Veja bem, irmãos, na Sagrada Escritura não há somente uma postura possível quando o assunto é oração. Não há somente uma postura assim correta quando o assunto é oração. Nós encontramos servos de Deus orando em pé, orando sentados, orando de joelhos, orando prostrado, com o rosto no chão. E todas essas posturas, elas são permitidas. Todas são permitidas desde que elas estejam, assim, de acordo com a atitude interna do nosso coração. Então, orar em público, por exemplo, com as mãos levantadas, é um sinal de dependência, é um sinal de humildade,
De certa forma, orar com as mãos levantadas é como se estivéssemos assim, ofertando as nossas orações intercessoras em favor de todo o corpo, como um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Então veja, Paulo diz que os homens devem orar, mas eles devem orar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O sinal externo, meus irmãos, das mãos assim levantadas deve corresponder a uma realidade interna, a realidade interna de uma vida santa, a realidade interna de uma vida piedosa, a realidade interna de um coração puro. Nossa postura externa, ela deve corresponder àquela disposição piedosa do nosso coração. Essa posição, ela não pode ser hipócrita, ela tem que refletir aquilo que está em nossa alma. E nesse sentido, homens, varões, como diz o apóstolo Paulo, nós precisamos buscar a santidade. Todos nós devemos buscar a santidade. Mas aqui especificamente, eu chamo a atenção dos homens. Homens, varões, nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos buscar a santidade em nossos pensamentos, buscar a santidade em nossa imaginação, buscar a santidade em nossos desejos, buscar a santidade em nossas palavras, buscar a santidade em nossas atitudes, em nossas ações. Meus irmãos, se o nosso coração estiver cheio de ira, e cheio de contenda, ou animosidade, antes de orar, precisamos assim, nos arrepender. Antes de orar, devemos ali entrar na presença de Deus e nos arrepender. Por quê, meus irmãos? Porque as nossas orações, elas não serão ouvidas se estivermos vivendo de forma impenitente no pecado. O texto que o presbítero Marley leu é muito, muito claro. Eu não ouço as vossas orações. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias do quê? De sangue. Quando vocês levantam as mãos, o texto de Isaías, eu escondo de vós os olhos. O apóstolo, ele menciona aqui 2 pecados. Ele fala sobre ira e animosidade. E por que ele cita esses 2 pecados? Talvez porque nós, homens, somos muito inclinados à ira. Nós somos muito, assim, argumentativos. Nós somos extremamente críticos. Às vezes somos intolerantes, impacientes. E muitas vezes a nossa intolerância e impaciência se manifesta no lar. Às vezes se manifesta na igreja. E quando nós caímos nesse pecado da ira, meus irmãos, então vem as contendas. Queridos varões, aqui eu me incluo, nós homens, pense nisso. Homens ressentidos, homens amargurados, homens irados, homens briguentos, homens que não confessam os seus pecados, não podem erguer mãos santas em oração. Homens que vivem nessa condição não podem erguer mãos santas para orar, a não ser que, em primeiro lugar, confessem os seus pecados. Há uma conexão, meus irmãos, espiritual, direta entre vida pessoal e oração pública. Somente a pessoa com mãos puras, um coração puro, um coração confessante, um coração contrito, pode, nesse sentido, orar. E se há pecado, o primeiro passo é confessar. E aqui eu deixo, então, algumas breves aplicações para todos nós e seguimos para a segunda parte. E a primeira aplicação vai para as mulheres. Minhas queridas irmãs, orem
intercedam em favor de seus maridos. Orem pelo seu marido. Sabe? Às vezes, ele é difícil. Às vezes ele é complicado. Às vezes ele é turrão. Às vezes fala demais. Às vezes é meio briguento. Aí o que você faz? Tenha sabedoria. Dobre o seu joelho e ore em favor do seu marido. Você fala, pastor, eu vou orar e vou pedir o quê? Você ora e fala assim, Senhor, torne as mãos do meu marido mãos santas. Santifica o coração do meu marido. Purifica o coração do meu marido. Produza quebrantamento espiritual no coração do meu marido. Talvez traga avivamento no coração do meu marido. Traga mais fervor espiritual ao coração do meu marido, para que ele possa liderar o meu lar e se comportar na igreja conforme a tua vontade. Então eu encorajo as irmãs. Orem pelo marido, ok? Isso é bom. Segunda aplicação. Mulheres solteiras, jovens aí talvez, né, que estão em busca de um casamento. Procurem, mesmo na igreja, procurem homens que tenham mãos santas, homens que tenham atitudes puras, homens que tenham, assim, um coração cheio de oração. Porque um homem cheio de oração, que conserva a integridade do coração, que mantém essa vida pura, esse homem será um bom marido. Mas fica um alerta. Tomem cuidado com homens iracundos e briguentos. Tomem cuidado. Na igreja também tem os iracundos, né? Tem que tomar cuidado. Tome cuidado com os iracundos e briguentos. E a terceira aplicação, quando nós formos eleger oficiais nesta igreja, nós precisamos orar e considerar isso. Isso é muito importante. Ore e procure observar o compromisso desse homem com Deus, com o reino, com a vida de oração. Veja se há sinais de santidade, de piedade na vida dele antes de elegê-lo, antes de escolhê-lo, antes de indicá-lo. Isso também é muito importante. Então, aqui está a instrução aos homens. Nós somos aqueles que levantamos as mãos, mas mãos santas, reflexo de um coração puro, contrito, arrependido. E é assim que a gente serve de exemplo na igreja e também em nosso lar. Há filhos que nunca viram seus pais orando. Isso é muito triste, muito triste. Ok, agora vamos para o versículo 9, em que Paulo fala às mulheres. Se os homens devem orar, qual é o papel das mulheres? Então diz assim o versículo 9, da mesma sorte. Isso significa, ou isso revela que o apóstolo Paulo, ele continua aqui falando sobre, irmãos, o mesmo assunto, isso é a conduta do cristão no culto, né? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. E aí vem o restante da descrição. Então, assim como os homens, eles devem demonstrar, né, assim, uma evidência, devem revelar santidade em suas orações públicas, erguendo mãos santas para interceder em favor da igreja, as mulheres também, diz Paulo, devem evidenciar santidade. Elas devem evidenciar pureza. É o mesmo espírito aqui, meus irmãos, de santidade, através do quê? Através do vestuário. Através do vestuário decoroso. É como se Paulo dissesse assim, ó, o culto não é lugar para ostentação. Não, não é. Por isso é preciso pudor quando você vai escolher a roupa com a qual irá cultuar a Deus no domingo. E essa é uma orientação importantíssima. Alguns comentaristas dizem que na sociedade grega, na sociedade romana, as mulheres elas eram extremamente vaidosas, aqueles penteados, né, elaborados, alguns penteados em forma de torre, assim, aquelas tranças onde eram colocadas ali muitos objetos, né, principalmente pedras, ouro, prata.
E somado ao cabelo, né? Somado ao cabelo, ainda ali eram colocados os braceletes, os colares. Então era um festival de vaidades, roupas luxuosas, roupas que chamavam realmente a atenção. Então, quando aquelas mulheres iam para os templos pagãos, aqui no caso o templo de Diana, que era o principal templo, quando elas iam para aqueles templos, era ali um festival de ostentação e falta de pudor. E tudo indica, meus irmãos, que algumas mulheres vindas do paganismo se converteram, estavam frequentando ali a igreja de Éfeso, ou algumas igrejas de Éfeso, porque eram igrejas casas, né? Havia algumas comunidades ali, e elas começaram a frequentar os cultos, mas não consideraram a necessidade de uma mudança exterior. Não perceberam e continuavam sendo, de certa forma, extravagante nas vestes, ostentando aquelas joias caras, exibindo seus penteados, muita ostentação, e aquilo chamava demasiadamente a atenção de todos. Então, veja a orientação de Paulo, como ela é precisa, e ela tem aplicações para os nossos dias. Ele fala assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Minhas irmãs, é importante considerarmos que Paulo não está proibindo as irmãs aqui de se vestirem bem. Ele não está dizendo que as mulheres devem vir para a igreja assim, mal arrumadas, né, desalinhadas. Não, ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo que as mulheres devem vir à igreja mal adornadas. As mulheres cristãs, elas são belas e elas podem valorizar, obviamente, essa beleza. Porém, veja como isso é importante. Há uma advertência, e a advertência é que nos cultos públicos, as mulheres, elas devem comparecer, diz Paulo, usando trajes decentes. Isso não significa, como eu falei, que a mulher deve colocar a roupa mais surrada, mas quando ela vai escolher a roupa para cultuar a Deus, ela deve se lembrar: eu estou indo ao culto, eu estou indo adorar a Deus. Ou seja, eu não estou indo ao culto para ser notada pelas pessoas, mas eu estou indo ao culto para ter um encontro com Deus, em oração, em adoração, em louvor. Então eu encorajo as irmãs, sim, quando você vier ao culto, pode colocar a sua melhor roupa. Não há nenhum problema, coloque a sua melhor roupa. Não precisa colocar uma burca, né? Se cobrir totalmente, assim, deixar só o olhinho para fora, né? Uma telinha aqui na frente. Não, pode colocar a melhor roupa, mas ao escolher a sua roupa, seja o seu vestido, a sua saia, a sua calça, considere decência e pudor. Você está sob o olhar de Deus aqui, enquanto cultua a Deus, mas também sob o olhar de muitas pessoas. Então, a mulher cristã, ela deve evitar vestimentas que causem distração ou que busque despertar desejos indesejados nos homens. Talvez alguém, nessa questão, pode argumentar assim: pastor, mas o pecado está no olho de quem? De quem vê. O pecado está no olho de quem vê, o problema não é meu. O problema são os homens. O problema está no olhar dos homens. Jesus falou sobre isso, e isso é verdade, mas veja, minhas irmãs e meus irmãos, o pecado, ele está no olhar do homem cobiçoso, mas o pecado também está na falta de sabedoria e de modéstia da mulher cristã. Aí também está a presença do pecado. Porque a maneira como nós cobrimos o nosso corpo deve corresponder à santidade do nosso coração. É uma expressão da nossa alma. E a santidade, meus irmãos, ela também se reflete no tipo de traje que nós utilizamos. No traje decente. Decente aqui significa respeitável. É o traje apropriado quando estamos cultuando a Deus. É preciso considerar isso. Ele diz assim: se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira e com ouro, cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. O que significa se vestir com modéstia?
Tipo, né, eu tenho que medir, pegar uma régua assim, olhar a saia, né, tipo, canela, joelho. Não é isso. O que significa se vestir com modéstia? Se vestir com modéstia significa se vestir com discrição. Significa se vestir com pudor. A ideia aqui é você se vestir com postura. A ideia aqui é de moderação, é comedimento. E quando uma mulher não se preocupa com isso e não se importa com a modéstia, ela pode sim se tornar insinuante, ela pode se tornar sedutora, e ela pode se tornar sensual no ambiente de culto. Então é preciso se preocupar com a modéstia, sim. Modéstia está relacionada àquele senso de vergonha, está relacionada aos limites que nós devemos colocar. E eu achei tão interessante uma frase de um comentarista, ele disse assim: a modéstia, olha que frase mais linda, a modéstia sincera é o encanto mais doce da excelência feminina, a mais preciosa joia da coroa de honra das mulheres. É bonito, né? Além da modéstia, ele fala assim, aqui o apóstolo Paulo diz que elas devem se vestir com bom senso. Bom senso está relacionado à prudência. Se vestir com bom senso é se vestir com temperança. Bom senso está relacionado ao domínio próprio, autocontrole. É você parar, olhar e falar assim, isso aqui não dá. Não dá. Né? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, e isso aqui não dá para usar. É a sensatez. Roupas extravagantes podem distrair a atenção de outras pessoas. É preciso ter bom senso, equilíbrio, como eu disse, autocontrole. Essa é a orientação do apóstolo Paulo às mulheres. Portanto, minhas queridas irmãs, essa passagem bíblica, ela não está ordenando aqui que você deve se vestir fora da moda, sabe? Agora eu vou ter que pegar as roupas dos anos 60, embora eram roupas muito bonitas, né? Vou ter que pegar as roupas lá, né, da minha bisavó para vir ao culto, pastor. Aí não dá também, né? Eu tenho que andar fora da moda, eu sou uma mulher atualizada, eu sou uma mulher contemporânea, e eu gosto de andar na moda. Todo mundo gosta de andar na moda. O meu terno é um terno da moda. E aí, o ponto é o seguinte, você pode andar na moda, desde que essa moda não seja uma moda imoral, desde que essa moda não seja uma moda indecente, desde que essa moda ela não expõe o seu corpo de forma provocativa. Então, você pode, naturalmente, andar na moda. Aí alguém pode levantar um outro argumento, mas tem muitas que se vestem com modéstia, são extremamente modestas, mas o motivo é o orgulho, é o pecado, sabe? Se cobrem ali com modéstia, mas o coração está cheio de pecado. É verdade. Agora, nós também não podemos deixar de considerar que não é possível que alguém se vista com sensualidade e ostentação por um motivo correto. Não, por um motivo piedoso. Um coração puro, um coração regenerado, um coração transformado, um coração habitado pelo Espírito Santo, esse coração, ele será manifestado também por meio de roupas decentes e modestas nesse local de culto e adoração a Deus. E tem um ponto aqui interessante, porque Paulo fala assim, ele é bem assim, categórico, direto, né? Minhas irmãs, Deus está falando, vocês entenderam, né? Amém, irmãs? Amém, alto, né? Glória a Deus. Veja o que ele diz, ele fala assim, não com cabeleira frisada, cabeleira com tranças aqui, né? Tinha um propósito naquela época, e com ouro ou pérolas, vestuário dispendioso, que seria um vestuário muito caro. E aí alguém pode pensar assim, agora complicou, porque fala do cabelo. Não com cabeleira, muito, sabe? Aqui, homens, pega esse versículo, quando ela for sair para o salão, fala assim, está aqui, é bíblico, você não vai para o salão, vai ficar com esse cabelo mesmo, né? Vamos dar um trato aqui em casa, é modéstia, simplicidade, você não vai chamar atenção, quanto pior, melhor, porque daí ninguém vai reparar. Às vezes é aí que repara, né, meus irmãos? Mas o que Paulo está dizendo é que, minhas queridas irmãs, ele não está dizendo que você não pode ir ao salão. É óbvio que não. A Sagrada Escritura ela não está assim, proibindo as mulheres de fazer o cabelo, de fazer a unha.
As unhas, você pode continuar indo ao salão, vai lá, pode gastar bastante dinheiro, arrume o seu cabelo, arrume as suas unhas, você também pode usar adornos, você pode usar brinco, você pode usar um colar, isso não é pecado. A proibição aqui não está relacionada, meus irmãos e minhas irmãs, a isso. A proibição está relacionada à extravagância, está relacionada ao exagero, está relacionada ao extremo, está relacionado àquilo que pode levar à indecência. Alguns comentaristas, eles dizem o seguinte, que naquela época, na cidade de Éfeso, era uma questão de época, né? As prostitutas cultuais que serviam ali naqueles templos, principalmente no grande templo da deusa Diana, que ficava lá em Éfeso, eles dizem que essas prostitutas cultuais se vestiam com extravagância, roupas vulgares, caras, penteados complexos, joias, né? Elas eram identificadas de longe como meretrizes. E nesse contexto, as mulheres cristãs deveriam se cuidar para não se vestirem da mesma forma, para não fazerem os mesmos penteados, porque elas poderiam serem associadas às meretrizes. Enfim, Deus não criou a beleza feminina para ser um peso. Pense nisso. Vocês todas são belas, e belas aos olhos de Deus, mas Deus não criou a beleza feminina para ser um peso. Deus não criou a beleza feminina para ser um peso de tempo, para ser um peso de recursos. Não, né? Senão você chega um pouco que você não aguenta, você não suporta. Deus não criou a beleza feminina para ser um peso de preocupação. Todos os dias, e agora, como que vai ser hoje, como vai ser amanhã? Não é para ser um peso sobre a sua vida. Deus deseja que você, minha querida irmã, cuide do seu corpo, sim, cuide do seu corpo. Escolha boas vestes, mas não fique demasiadamente tomada, preocupada e ansiosa com estas coisas. E aqui eu digo a todas as irmãs, com toda a autoridade que a palavra de Deus me dá direito, a sua verdadeira beleza não está concentrada no exterior. Presta atenção, não é o seu vestido, não é o seu cabelo, não é o seu colar, não é o seu brinco, não é a sua joia. Existe uma beleza mais profunda, uma beleza real, uma beleza imperecível, uma beleza sólida, uma beleza permanente, que são as boas obras. Boas obras que são fruto de um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Isso permanece, isso perpetua, isso te acompanhará até o último dia da sua vida. Isso é fonte de bênção. E eu encerro aqui falando do versículo 10. Qual é a verdadeira beleza? Ele fala, porém, com boas obras, como é próprio, as mulheres que professam ser piedosas. Se uma mulher cristã deseja espelhar a verdadeira beleza, acima do aspecto exterior, essa mulher deve cuidar do seu coração. A moda valorizada por Deus são as boas obras. E essa moda não passa. Essa moda, ela é permanente. Essa moda é valorizada. Deus chama de boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser cristãs. Se nós olharmos aqui, minhas irmãs, meus irmãos, o capítulo 5, versículo 10, ele diz assim, em relação às viúvas, ele fala, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. De que forma? Onde está a beleza? Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, e se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Há uma passagem paralela, muito conhecida, e eu cito aqui 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Veja o que o apóstolo Pedro diz, que é bem semelhante àquilo que o apóstolo Paulo disse aqui. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, novamente, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o quê? O homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo
de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Se uma mulher cristã faz da beleza exterior a razão de sua existência, se ela acha que a beleza exterior é aquilo que há de mais importante para a sua vida, para a sua existência, com o passar do tempo, quando chegarem, as rugas, para todo mundo chega, não é? Quando chegar a flacidez, quando você olhar no espelho e falar assim, não está exatamente como eu imaginava que ficaria, está diferente. Pois bem, quando chegar esse tempo, se essa mulher vive para a beleza exterior apenas, essa mulher entrará em colapso emocional, e muitas têm entrado. Entrará em colapso emocional, ela se sentirá vazia, ela se sentirá feia, ela se sentirá indesejável, e talvez ela fique até deprimida. Então, não passe a sua vida inteira cuidando apenas do seu exterior. Se você fizer isso, quando chegar a velhice, o seu espírito acompanhará o estado da sua pele. Você vai ficar murcha por dentro e murcha por fora. Cuide do seu corpo, cuide de sua saúde, vista-se bem para cultuar a Deus. Mas nunca se esqueça, como diz o apóstolo Pedro, a beleza interior é de grande valor diante do Senhor. A mulher que prioriza apenas o exterior, gastando tempo e recursos apenas com o exterior, as mulheres que passam a vida inteira investindo muito tempo com o exterior para agradarem a si mesmas e para agradarem outras pessoas, elas não entenderam ainda que a verdadeira beleza ela é interna. Minhas irmãs, quando vocês buscam a Deus, a presença de Deus, e quanto mais cheias de Deus vocês estiverem, presta atenção, vocês experimentarão paz, liberdade, tranquilidade, com a aparência física, mesmo tendo ou não tendo algumas coisas. Para que tanto sofrimento, tanto desgaste? O apóstolo Paulo, ele diz que as mulheres devem concentrar nas boas obras. Isso é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Uma mulher que se veste de boas obras, ela está sempre bem vestida. O modo para se tornar mais atraente não são as vestes, não é aquilo que está sobre o teu corpo apenas, mas você se torna mais atraente por aquilo que você é e por aquilo que você faz. E você se torna mais e mais bela com o passar do tempo. E quanto mais os anos avançarem, a casa dos 50, dos 60, dos 70, dos 80, você vai se tornar mais e mais bela para a glória do Senhor Deus. E eu quero aqui encerrar dizendo o seguinte: essa beleza feminina, ela é fruto, da nutrição da mulher, e da nutrição que essa mulher, ela recebe todos os dias. Então, uma boa pergunta para se fazer é quanto tempo eu gasto, ou quanto recurso eu gasto cuidando do meu exterior? Quanto tempo, quanto recurso, quanto esforço eu gasto cuidando do meu exterior? Com roupas, procedimentos e tantas outras coisas, tantos outros tratamentos. Eu não vou dizer para você assim, que você não pode fazer isso. A Bíblia não está me autorizando a dizer isso. Mas eu quero levá-la a um ponto de reflexão. E a reflexão é: será que eu gasto o mesmo tempo, o mesmo esforço, o mesmo recurso, a mesma dedicação para buscar uma vida de piedade, de santidade e para ver o reino de Deus se expandir? Porque às vezes não há esforço para sacrificar recursos para cuidar de vaidades, mas basta dizer assim: temos que levantar uma oferta missionária, e aí tudo trava. E aí nesse momento se revela o coração de quais têm sido as nossas prioridades e onde temos investido mais o nosso recurso.
John Stott, ele disse que a igreja deve ser um autêntico salão de beleza, porque na igreja as mulheres são estimuladas a se adornarem com boas obras. E eu concluo deixando aqui algumas lições. Jovens solteiros, tomem cuidado para não concentrar apenas nas questões externas. Não olhe apenas a beleza externa. Eu não estou dizendo que ela não é importante, mas lembre-se, quando você for buscar uma esposa para se casar, veja se essa mulher ela é dedicada ao Senhor. Veja se essa mulher é uma mulher que teme ao Senhor, se essa mulher tem uma vida de oração, se ela é uma mulher íntegra no seu trabalho, se essa mulher ela gosta de crianças. Veja se essa mulher ela ama a igreja, se ela ama o reino. Atente para isso. Fique atento quanto a isso. Porque aquela mulher que é linda aos olhos do Senhor por conta de sua piedade, ela será linda também aos olhos de um homem piedoso. Isso é importante. A segunda lição, eu deixo aqui para os homens, voltando ao início da pregação. Meus irmãos, nós precisamos levantar mãos santas. Como está a sua vida diante de Deus? A sua vida de oração? Nós precisamos gastar mais tempo conhecendo a Deus do que as coisas do mundo. Portanto, varões, homens, que Deus os dê graça, para que não sejamos iracundos, briguentos, intolerantes, mas que tenhamos um coração compassivo, cheio de pureza, quando erguermos as nossas mãos para buscarmos o nosso Deus. Seja sentado, seja de joelhos, seja em pé, mas que o nosso exterior corresponda à realidade da nossa alma. E por fim, minhas queridas irmãs, eu encorajo todas, continue se cuidando, continue se embelezando, como vocês têm feito. Vocês podem valorizar mais e mais e mais a beleza que o Senhor Deus concedeu a cada uma de vocês, sem necessariamente revelar o corpo. Que Deus, meus irmãos, os dê graça, para que tenhamos nesta igreja homens com mãos santas, que tenhamos nesta igreja sempre mulheres que saibam se comportar com modéstia e bom senso e que sejam cheias de boas obras. Eu diria que Deus nos tem concedido essa graça, porque a nossa igreja está repleta de mulheres que são belíssimas, que refletem o caráter de Cristo. Deus tem nos dado graça também e tem levantado homens nesta igreja que amam a Ele e a sua obra. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso, às vezes nos preocupamos tanto com o exterior, que acabamos nos esquecendo, Pai, de cuidar do nosso próprio coração. A Tua palavra diz que o exercício físico é pouco proveitoso. Obviamente tem proveito, e devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, mas nada se compara ao exercício da piedade. E nós vivemos, Pai, um século de vaidades, onde vemos muitos cristãos gastando todo o tempo, todo o esforço, muitas vezes se afastando de suas famílias, consumindo seus recursos, em prol única e exclusivamente dos aspectos externos, mas gastando muito pouco no Teu reino. Abençoe, Pai, os homens desta igreja. Ó Deus, que os varões desta igreja sejam homens de oração, homens com as mãos santas, coração limpo e puro, para viverem e buscarem a Tua presença. Abençoe, Pai, as minhas queridas irmãs, que o Senhor também dê a elas sabedoria
e toda a modéstia conforme ensinada na tua palavra, para que a vida dessas irmãs seja adornada com boas obras e muita piedade. Nós te agradecemos, Pai, porque tu és bom. O Senhor nos instrui, o Senhor nos orienta e nos dê humildade, ó Deus, para recebermos a tua instrução e nos sujeitarmos a ti. É o que lhe pedimos em nome de Jesus.